Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Fernanda Brunheroto e começamos agora mais um programa Câmara Debate. São 9h54 e o nosso convidado de hoje é uma pessoa que atua muito pela criança e pelo adolescente na nossa cidade. É o promotor de justiça da Vara da Infância e Juventude, doutor Antônio Domingos Farto Neto. Doutor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo e já agradeço pelo senhor estar aqui no meio dessa pandemia, dessa quarentena, nos dando informações e trazendo a oportunidade de levar para os nossos telespectadores informações de qualidade e realidade. Muito obrigado. O doutor Farto Neto, como ele é mais conhecido, ele é um promotor de justiça. Doutor, explica para a gente, para as pessoas que estão em casa nos acompanhando pela TV Legislativa e também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, YouTube, o que faz um promotor de justiça? O promotor de justiça é o advogado da sociedade. É aquela pessoa que, num processo judicial, ele defende o cidadão. Ele, não só individualmente, se alguém, eventualmente, Fernanda, invade a sua casa, faz um furto na sua casa ou furta seu veículo, e esse indivíduo é encontrado, ele vai ser processado criminalmente. Quem faz esse processo contra ele é o promotor de justiça. A vítima não é obrigada a processar o sujeito. No caso de um homicídio também, se alguém é assassinado, quem vai fazer o júri, quem vai levar o sujeito ao tribunal é o promotor de justiça. Nessa medida, o promotor de justiça é o defensor dos cidadãos individualmente na esfera criminal. E de maneira coletiva, na esfera do meio ambiente, na esfera da infância e juventude, do consumidor, do patrimônio público. O promotor de justiça zela pela probidade administrativa, zela pelo cuidado do orçamento público, para que as normas legais relativas ao funcionamento da sociedade, elas sejam obedecidas por todas as pessoas, inclusive pelos administradores. Então, aí o Ministério Público exerce um controle difuso na proteção desses interesses que nós chamamos de meta-individuais, como advogado da sociedade. Doutor, nós tivemos essa semana aqui a doutora Vera Lee, da Delegacia da Defesa da Mulher, e ela nos disse que a Delegacia da Defesa da Mulher também atende crianças. A princípio, eu me admirei com essa informação, porque eu achei que a Delegacia da Infância e Juventude era que fazia isso. E ela me disse que não, que tem uma diferença. Reforça para os nossos telespectadores qual é essa diferença, por favor. Como que funciona? Nós temos, na esfera da infância e juventude, criança é considerada aquela pessoa de 0 a 12 anos. De 12 a 18 anos é considerado o adolescente, podendo essa idade de 18 anos se estender, no caso de uma internação na Fundação Casa, até 21 anos. Mas a criança de 0 a 12 anos ela é atendida na Delegacia da Mulher, por quê? Porque na Delegacia da Infância e Juventude nós atendemos o adolescente que está envolvido com ato infracional, o adolescente que praticou uma conduta considerada criminosa. Esse adolescente é encaminhado para a Delegacia da Infância e Juventude. Quando a criança é vítima, ou quando o adolescente é vítima, eles são atendidos na Delegacia da Mulher, porque tem uma estrutura mais apropriada para fazer um atendimento acolhedor, um atendimento diferenciado para essa criança, para esse adolescente. Nós temos muitas informações sobre o trabalho das crianças. Inclusive, esse mês de junho, dia 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E criança trabalhar é crime, né? Nós temos aí uma legislação que proíbe e quando libera são causas muito específicas. O que esse trabalho infantil está relacionado com a atuação do senhor? Eu vim acompanhando o programa anterior, o presidente Fernando Dini dizia do aumento do período em que o pai vai poder ficar com o filho no auxílio paternidade, né? No período em que nasce uma criança. Hoje há um consenso internacional de que a primeira infância é um dos momentos mais importantes para a formação da personalidade de um indivíduo. Nesse sentido, o maior cuidado possível que nós pudermos ter na primeira infância é importantíssimo. No segundo momento, depois da primeira infância, a fase de adolescência, na fase em que o sujeito está na transição entre criança para adolescente e de adolescente para adulto, também é uma fase bastante delicada, principalmente na adolescência. Nós temos a situação dos hormônios, nós temos a situação da formação da personalidade adulta,
já caminhando da adolescência para a fase adulta da vida, e é nesse momento em que o sujeito está concluindo os estudos, que ele está estudando e que ele começa a pretender ingressar no mercado de trabalho. É um momento bastante delicado em que a legislação tenta proteger o adolescente para que ele ingresse no mercado de trabalho de uma maneira positiva. Não com um trabalho que seja perigoso, não com um trabalho que seja violento, não com um trabalho que seja degradante. E há um consenso de que vender bala na rua não é um trabalho dignificante, não é um trabalho digno para esses adolescentes. É fato que nós vamos precisar encontrar alternativas para disponibilizar vagas de trabalho para os adolescentes. Eu sou uma das pessoas que pregam uma flexibilização ainda maior da legislação trabalhista, para que nós possamos acolher mais adolescentes em postos de trabalho de maneira mais informal e com uma responsabilidade trabalhista objetiva, séria, mais graduada para aquele período que o adolescente vai trabalhar. Por exemplo, ele trabalhar um número menor de horas, que não atrapalhe o seu estudo, mas que ele ajude a pessoa que está lhe dando o emprego, né? Porque senão é uma mão de duas vias, precisa isso funcionar para que nós tenhamos postos de trabalho disponíveis para adolescentes. E isso num momento crítico do país, onde se antevê uma crise econômica bastante grande e uma redução de postos de trabalho de maneira geral, que também vai atingir os nossos adolescentes. Segundo o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, nós temos mais de 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. O senhor acha que a baixa escolaridade e a pobreza no nosso país é uma coisa que leva as famílias a, muitas vezes, não levarem os filhos para a escola e tirarem para o trabalho? A escola tem sido o melhor lugar na vida dessas crianças, né? A escola tem sido, em termos de qualidade de convivência social, o espaço mais agradável para essas crianças conviverem. O fato é que nós não conseguimos evoluir no país para uma escola em tempo integral, né? E isso, num país continental, com realidades bastante diferentes em cada estado, em cada município, é muito difícil de atingir. Mesmo nos municípios com maior renda, com maior renda per capita, com maior arrecadação, é difícil conseguir escola integral para todas as crianças que estão na idade escolar. Não existindo escola integral, nós acabamos tendo uma dificuldade das famílias em acompanhar essas crianças no momento em que ele precisava fazer uma lição de casa, no momento em que ele precisava ter um contraturno de estudo, enfim. E essas crianças acabam enveredando para as ruas, né? Antigamente era comum, na minha geração, você brincar na rua, ficar na rua a tarde toda, mas isso não comprometia o seu estudo, não comprometia a formação da sua personalidade. Hoje nós temos na rua uma série de agressões que atingem diretamente essas crianças, que são assim muito degradantes. Por exemplo, muitas crianças são atraídas para o tráfico de drogas, para trabalhar no tráfico de drogas. Muitas crianças são atraídas para o uso de drogas. Existe uma violência muito grande nas ruas hoje, principalmente nos bairros mais de periferia, nos bairros mais pobres, em alguns bairros onde a violência é mais instalada. As famílias hoje estão, pais e mães, tendo que trabalhar, muitas vezes não têm condição de acompanhar os seus filhos em casa. E isso faz com que essas crianças fiquem vulneráveis a uma série de agressões, né? Uma delas acabar se envolvendo com uma espécie de trabalho informal, né? Eu ia perguntar justamente isso para o senhor, porque por esse fórum, né, diz que o estado de São Paulo tem cerca de 314 mil crianças trabalhando. E as atividades desenvolvidas por essas crianças são tanto na agricultura, então quer dizer, isso não é só aqui na cidade, na área urbana, também na pecuária, no comércio, nos domicílios, nas ruas e na construção civil. E eu ia lhe perguntar onde entra aí a criança e adolescente, que são os aviõezinhos do tráfico de drogas, são aqueles que são aliciados pelos marginais. É um tipo de emprego também? Eles custam mais barato? Como é que funciona isso? É uma equação bastante ruim para a nossa juventude, né? Eu diria que nós temos pouquíssimas crianças envolvidas no trabalho infantil. Crianças, eu digo, com menos de 12 anos. Nós conseguimos ainda ter uma agregação dessas crianças no sistema educacional e elas ainda
frequentam a escola com frequência, né? E abaixo de 12 anos, eu acho que o número de crianças envolvidas com trabalho infantil é muito pequeno. Na fase de adolescência, isso já muda drasticamente, né? No Brasil e no mundo inteiro, o jovem de hoje é muito mais bem informado do que quando nós fizemos a Constituição de 88, onde se escolheu essa idade, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente de 90. E nesse período nós escolhemos que de 12 a 18 anos o sujeito seria adolescente. É nessa fase que nós temos muitos jovens atraídos pelo tráfico de entorpecentes. Essa atração vem por diversas formas, né? Uma delas é o consumo de drogas. Ele se banalizou muito, as famílias... É comum você perguntar para uma família que tem um adolescente envolvido com drogas, escuta, seu filho usa droga? Muitas mães ou pais dizem, não, ele só fuma maconha. Então, como se não fosse droga, como se não fosse droga. Muitos jovens começam a beber muito cedo, bebidas alcoólicas. Isso em todas as faixas sociais. E a bebida é um facilitador, é um desinibidor para o uso de outras drogas mais potentes, né? A partir do consumo de drogas, o sujeito se torna um dependente químico e na dependência química ele precisa consumir drogas. Se ele não tem um trabalho formal, se ele não tem uma renda familiar que lhe permita comprar drogas, a tendência natural é ele acabar se envolvendo com o tráfico de entorpecentes justamente para poder financiar o próprio vício, né? E aí nós temos uma quantidade muito grande de adolescentes que ano a ano acabam se tornando dependentes químicos e acabam se envolvendo com o tráfico de drogas. Para o sistema do tráfico de drogas, que é um sistema, nós precisamos chamar de empresarial, né? É o chamado crime organizado, que envolve uma estrutura extremamente bem montada e que movimenta uma quantidade de dinheiro gigantesca em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. Nós temos que entender que o tráfico começa no exterior. Você pode reparar que tem sido raras as apreensões que nós encontramos de plantações de drogas no Brasil, né? Então, as drogas, normalmente, elas têm vindo de fora do país. Mas o fato é que o jovem representa uma mão de obra barata para o tráfico, porque ele é destemido, ele tem uma pena menor que o adulto, ele não tem consciência ainda da sua responsabilidade social, é uma personalidade que ainda está em formação. A cultura do tráfico acabou criando uma espécie de status de criminoso para aquele jovem que se envolveu com o tráfico. Muitos deles, e não são poucos, eu posso te dizer, Fernanda, que a quantidade é muito grande. Eu até não quis te mandar imagens que eu tenho, mas na última visita que eu tive na Fundação Casa, eu fiz fotografias de tatuagens dos nossos adolescentes relacionadas com o crime organizado. E essas tatuagens mostravam que aquele jovem aderiu de coração ao crime organizado. Ele disse, olha, eu sou integrante dessa organização criminosa porque eu já me considero um traficante, já me considero um criminoso. Como se fosse um time, como se fosse uma seita, né? Como se fosse um time, é uma coisa bastante preocupante. E isso revela que o poder público e a família não conseguiram captar o coração desse jovem, trazer ele para uma sociedade formal, para o emprego formal, para uma sociedade regular, e ele se enxerga, ele se vê de maneira positiva no olhar dele, se envolvendo com esses criminais, com esses marginais, com esses criminosos, e se envolvendo com o tráfico de entorpecentes. Nós estamos ao vivo com o Dr. Fato Neto, ele que é promotor de justiça da infância e juventude aqui de Sorocaba. E você que está nos acompanhando pela TV Legislativa e também por nossas redes sociais, pode participar conosco deste programa, o Câmara Debate, através do nosso perfil no Facebook, fazendo as suas perguntas, suas considerações e suas sugestões. Inclusive, doutor, nós temos aqui já algumas pessoas participando conosco. A Angélica Lacerda, dizendo que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescência agradece a parceria do senhor na defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E a Angélica fala assim que seria importante ter políticas públicas com um orçamento próprio para que se possa desenvolver atividades com essas crianças e com esses jovens, a exemplo da Finlândia. O senhor sabe do que ela está falando? Sim. Pode sim. dizer para a gente qual é esse exemplo?
Bom, na Finlândia é considerado, no PISA, nos estudos internacionais a respeito de educação, a Finlândia fica nos primeiros lugares no ranking de educação mundial, né? Na Finlândia, o que ocorre? Primeiro que existe uma estabilidade econômica muito maior que aqui no Brasil. O salário de um professor lá é muito parecido com o salário de um médico, de um juiz, de um promotor, né? O que eu acho que deveria ocorrer no Brasil também. Não existe profissão mais importante. Eu sou promotor de justiça, mas eu só sou promotor de justiça porque eu tive bons professores, né? E eu acho que os professores merecem toda a referência, nós precisamos resgatar a importância dos nossos professores. Na Finlândia, o estudo é semi-integral. As crianças ficam um período na escola, não começa tão cedo e não termina tão tarde, de maneira que eles possam, pelo menos, tomar o café da manhã e fazer o jantar com os pais, mas o período é quase que integral. Se a gente fosse considerar, no Brasil, seria das 9 às 5 da tarde, mais ou menos, né? Eles têm muitas aulas de reforço. Os melhores professores, os professores mais bem remunerados, são aqueles que atendem os alunos com maiores dificuldades. Olha Ou só. seja, o profissional mais capacitado é aquele que vai atender o aluno que está com maior dificuldade. Eles entendem que educação é um fenômeno conjunto. As classes, elas são interativas, as aulas são interativas com as crianças, e todas as crianças têm consciência de que eles precisam trazer todos os alunos para a educação. Quer dizer, se um colega de classe está tendo dificuldade no ensino, eles querem que esse colega seja ajudado, toda a classe e o professor também, para que todos aprendam em conjunto. É uma evolução social muito grande, é um sistema educacional que é referência no mundo inteiro e que nós pretendemos trazer para cá também, alguns conceitos nesse sentido. Ela disse também do orçamento criança, né? No começo desse ano, nós realizamos uma reunião da qual participou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Eu não lembro se a Angélica tinha ido ou não, se ela foi nesse encontro ou não, mas eu vou ampliar esse encontro e nós pretendemos elaborar um projeto criança para Sorocaba, que no começo eu tinha dito que ia ser um projeto 2020-2021, né? Nós vamos ter que atrasar um pouquinho, Atrasou, né? Um pouco por conta da pandemia, mas nós vamos retomar esse projeto. E a minha ideia é trazer uma parte desse projeto para a Câmara Municipal de Sorocaba, discutindo com os vereadores em algumas audiências públicas, ou mesmo em reuniões com os vereadores especificamente, a respeito de um tema que é muito importante, que é o chamado Orçamento Criança. A ideia é eleger ações prioritárias na área da infância e juventude, em consenso com a chamada Rede de Proteção, Promotoria, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, na área de educação, na área de segurança pública, na área de saúde, e dentro das prioridades que forem eleitas por esse grande grupo de pessoas que estão trabalhando nesse projeto, que a gente possa trazer para a Câmara Municipal uma expectativa de investimento, de orçamento na área da infância e juventude, que possa se reverter imediatamente na qualidade do atendimento desses nossos jovens. O que é imprescindível, né? Acabamos de ouvir aí o presidente Fernando Dini falando da importância da criança na escola, da merenda, da alimentação, enfim, a criança é o futuro e em tempos de pandemia tudo que a gente quer é um futuro melhor, né? Porque o nosso presente está um pouco bagunçado, não é isso, doutor? Nós temos aqui também outras pessoas participando, o Pedro Souza, dizendo para o senhor que o NAIS também era um projeto importante, a Tereza Badini dizendo que o senhor é um exemplo de competência profissional, a Angélica falando que esteve sim no encontro com o senhor lá, e o Biratã Vieira dizendo que o senhor dava um pouco de trabalho nas entrevistas no começo, quando estava no fórum, mas agora o senhor está indo muito bem. Obrigada a todos pela participação. Nós estamos falando agora da pandemia. Gostaria que o senhor nos contasse, o senhor falou da Fundação Casa, desses jovens que estão lá, o senhor tem um contato direto com essas instituições. Como é que está a vida desses jovens que estão dentro de instituições como a Fundação Casa neste momento da pandemia? Fernanda, eu acho que na crise é que se cresce, né? Eu acho que dois grandes crescimentos nós tivemos, dois grandes impactos positivos nós tivemos em relação a essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo. Um deles é uma revolução tecnológica que atingiu os nossos jovens com um impacto muito grande, que se chama celular, né? Não há como dissociar
a figura hoje de um adolescente com um celular. Todos os nossos adolescentes têm celular, eles querem o celular, eles se comunicam, eles estão nas redes sociais. A pandemia nos permitiu usar o celular de uma maneira mais útil, porque as aulas elas estão sendo transmitidas por videoconferência. O MEC disponibilizou plataformas digitais para os alunos poderem assistir aulas em casa. E essas aulas estão sendo dadas com uma qualidade tremenda. Inclusive lá na Fundação. Inclusive na Fundação e inclusive na toda a rede pública de ensino. O jovem ainda não está acostumado a usar o celular para ficar assistindo aula. Os meus filhos também estão assistindo aula em casa e eles reclamam bastante. Pai, é mais difícil de ficar prestando atenção. Às vezes o professor, na aula, quando é presencial, ele conta uma piadinha, ele chama atenção, ele joga um giz na gente e a gente acaba tendo os alunos... A educação, eu aprendi com o professor Arthur Fonseca, filho, que educação é um fenômeno conjunto, é um fenômeno que é uma experiência conjunta. Educação não é um professor ensinando para um aluno. A classe, a sala de aula, contribui muito para o fenômeno educação. É o conjunto, né? A sociabilização também. É tudo isso. Só que na pandemia nós aprendemos que o celular não serve só para ficar para diversão. Ele é uma ferramenta extremamente importante nesse fenômeno da educação. E a quantidade de pesquisas que os jovens passaram a fazer pelo celular em função da aula virtual que eles estão tendo, inclusive no curso de Direito, eu sou conselheiro da Faculdade de Direito de Sorocaba, e a Faculdade de Direito de Sorocaba também começou com as aulas online. Cada vez mais os alunos já estão se adaptando a essa aula e os professores também, porque você tem recursos de colocar documentos na tela, você tem recursos de fazer apresentações como se fossem slides que vão aparecendo no momento da aula. Muitos alunos já se especializaram em trabalhar com 2 telas, como nós trabalhamos no fórum. Você está numa tela assistindo a aula, na outra tela você está com o código aberto, você está com uma legislação aberta, você está com uma pesquisa aberta na outra tela. Tem experiência já de trabalhar com 3 telas, 3 monitores, né? Então, no monitor você está assistindo a aula, no outro monitor você está aberto num livro de legislação ou numa pesquisa que você fez no Google, e no terceiro monitor você está fazendo o seu resumo. Né? É muita tecnologia, né? Muitas coisas novas para a gente se adequar. Ao mesmo tempo, você está num chat, você está numa sala virtual de comunicação que você está assistindo a aula, você pode mandar pergunta, você pode levantar a mão para dizer, olha, eu quero me manifestar a respeito desse assunto. E o jovem, muito melhor que nós, se adapta com uma velocidade muito grande a essa tecnologia. Então, isso foi um efeito muito positivo da pandemia e nós queremos intensificar esse efeito positivo no pós-pandemia. Em 2021, seguramente nós vamos estar livre dessa epidemia, se Deus quiser. E a tendência é que tudo que foi aproveitado em termos de recursos virtuais para a educação, que continuem a ser utilizados com mais intensidade ainda em 2021 como um complemento da aula presencial. O senhor disse, inclusive, que audiências estão sendo feitas desta forma, né? Sim. Vamos falar um pouco de Fundação Casa. Os adolescentes estão internados, alguns que praticaram atos infracionais, e a nossa grande preocupação desde o primeiro dia em que houve a suspensão dos trabalhos era em relação às visitas. Porque é muito importante a visita da família, o contato da família nesse período de internação do adolescente. É uma internação provisória, é um período da vida dele, mas ele precisa entender que, passado esse período, ele vai voltar para casa. Então, o resgate dos laços familiares nesse momento é muito importante. Como nós vamos fazer, conciliar a dificuldade de visita com essa necessidade de resgate dos laços familiares? Nós fizemos tudo por videoconferência. Desde o primeiro dia da pandemia, os internos da Fundação Casa têm mantido contato com seus familiares por videoconferência, seja pelo computador, seja pelo celular, seja por tablet, enfim. Eles estão mantendo esse contato semanalmente e isso tem sido muito positivo. Em relação às audiências, o Poder Judiciário também teve um avanço muito grande. Nós já tínhamos uma estrutura de informática montada, porque no estado de São Paulo e na maioria dos estados do Brasil, os processos todos já estão em plataforma digital, o que nos permite trabalhar à distância nos processos digitais. O que diminuiu foi a quantidade de audiências. Diminuindo a quantidade de audiências, promotores, juízes, advogados tiveram mais tempo para trabalhar nos processos. Porque nós estamos trabalhando em período quase que integral
desde o começo da pandemia. Sair da cama até a hora de dormir de novo, tá tudo lá, né? Com computador, família, todo mundo junto. Sim, acaba rendendo muito mais. Eu cronometrei, eu demorei 25 minutos para chegar de casa para chegar aqui, que é na Câmara Municipal, eu estou ao lado do fórum. Então, se pensar que uma ida e uma volta são 50 minutos. Uma hora praticamente. Uma hora praticamente do dia em deslocamento. Quando a gente vem para o fórum, normalmente para muitas reuniões, tem muitas audiências, enfim. O trabalho presencial ele é essencial, mas ele não rende tanto quanto o trabalho digital. Você fica na frente do computador o tempo todo fazendo os processos, quer dizer, houve uma aceleração muito grande no andamento dos processos. Isso foi muito positivo também nesse período de pandemia. O que faltava era a realização de algumas audiências urgentes e importantes que nós não estávamos podendo fazer pela necessidade de afastamento social. Começamos a fazer as audiências virtuais. Foi um sucesso tremendo. Eu acho que é um dos maiores avanços que o Poder Judiciário vai conquistar a partir dessa situação negativa que é a pandemia. Nós vamos tirar uma situação extremamente positiva. Não sei se eu consigo explicar para você, Fernando, e para você, telespectador. Imagina que você tem uma demanda civil. Não vamos pensar num problema criminal, que também pode ocorrer, mas vamos pensar que existe uma demanda civil. Tem que haver uma audiência. Em muitos aspectos é preferível sentar na mesa de audiência, na frente da outra parte, na frente do juiz e na frente do promotor. Para chegar num acordo, para chegar num acordo ou para ouvir uma testemunha. Mas se isso pudesse ser feito da sua casa, eu não sei se a gente fizesse um plebiscito, uma votação, se as pessoas não prefeririam fazer da sua casa, na frente do computador, apresenta um documento de identidade, isso tudo fica registrado, ou no escritório do seu advogado, se você fosse parte. Você vai até o escritório do seu advogado e no escritório ele vai entrar em contato com a sala virtual de audiência com o juiz. O magistrado está lá, tudo fica gravado, que todo mundo falou. Eu acho que é um avanço irreversível. Nos atos infracionais nós estamos fazendo isso. Os adolescentes até preferem, porque o juiz tem perguntado para eles, escuta, você concorda com a realização da audiência virtual? Ele até concorda. Eu não imaginava isso, mas o jovem tem uma facilidade de comunicação nas redes sociais, pelo computador. Muito mais do que presencialmente, Muito né? mais do que presencialmente. E aí o que acontece? Ele está se comunicando com o juiz. Ele diz, olha, agora eu queria, vamos falar assim, eu queria fazer a minha defesa. Juiz, eu fiz isso porque a situação era essa, explica, fala. Ele sabe que está sendo gravado, ele sabe que o juiz está assistindo, que está todo mundo... Então, a experiência dessa audiência virtual, dado que não há necessidade de deslocamento de todo mundo, dado que ela começa e termina no horário determinado, ela funciona muito bem nesse aspecto. Ela é muito prática, muito objetiva, porque você não perde tempo de entrar da sala, sair da sala, não pode cruzar a testemunha, tem todo um... Né? Para quem já está fazendo essas audiências virtuais, no sistema Teams, por exemplo, você tem o lobby, né? Você fica ali na sala de espera, ali fora. Parecido com o que acontece no fórum, só que do conforto da sua casa. Quando você é vítima de um crime e precisa ir ao fórum para fazer o reconhecimento de um criminoso, você passa por um constrangimento. Não resta dúvida, você tem que ir até o fórum, aquilo implica em você cruzar no corredor com a família do preso, eventualmente. Muitas vezes o criminoso é seu vizinho, mora no mesmo bairro. Tem uma série de circunstâncias que são constrangedoras. Quando é audiência virtual, isso não ocorre. Porque o juiz consegue fazer uma separação das pessoas que estão no lobby, quem está acompanhando, os advogados, promotores acompanham full tudo que está acontecendo. Então, achei uma experiência muito positiva essa da audiência virtual. Nós estamos ao vivo com o promotor Farto Neto, ele que é promotor da Infância e Juventude, neste mês que é o mês de combate e erradicação do trabalho infantil. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara e também pelas nossas redes sociais e nós temos várias pessoas aqui participando, viu, doutor? Nós temos o Luiz Zamuner dizendo que o senhor é sempre muito comprometido com a educação e com a cultura. Tereza Badini, que já mandou o nosso bom dia, mas também dizendo que já fez trabalhos na Fundação Casa e sabe do comprometimento da equipe com todos que estão lá. O Carlos Corrá e também o Pedro Souza. O Pedro, inclusive, diz que justiça social é uma preocupação, que o senhor sempre também se preocupou com a recuperação desses jovens. E aí, falando de recuperação e de futuro, como é que o senhor, promotor de justiça, da infância e da juventude,
vê o que vem depois dessa Fundação Casa para esses jovens, nesse momento em que nós vamos ter uma queda no número de postos de trabalho? Como é que nós, sociedade, podemos estar atuando de forma a dar oportunidade para essas pessoas? Realmente nós vamos enfrentar um desafio muito grande. A expectativa é de que haja um declínio econômico e esse declínio econômico vai gerar desemprego. Então, se eu tenho um adulto desempregado, um pai de família desempregado e um adolescente desempregado, para quem eu vou disponibilizar essa vaga de emprego? Então, nós vamos viver um drama social grande em relação a essa questão do emprego. O jovem, a partir de uma certa idade, ele quer trabalhar. Foi assim com você, eu tenho certeza, senão você não estaria aqui hoje, nem eu. Foi assim comigo, com todos que estão aqui trabalhando, a equipe técnica. Todos nós começamos a trabalhar cedo, de uma forma ou de outra. O que precisa haver, eu acho, nesse momento crítico, é uma redefinição dos formatos de trabalho. Nós precisamos diminuir, na medida do possível, a informalidade, mas o trabalho formal também não pode ter um excesso de formalidade, que dificulte a abertura de vaga. Tem que ser simples para quem vai disponibilizar a vaga de emprego e tem que ser simples para quem vai trabalhar. Eu não gosto de ficar me espelhando em exemplos de outros países, mas não há como fugir dessa realidade. Nos Estados Unidos, o salário é semanal. Você trabalhou de segunda a sexta, sexta-feira você recebe o seu salário. Você quer rescindir o contrato de trabalho, você olha, amanhã eu não vou vir trabalhar mais e acabou. E para o empregador é a mesma coisa. Olha, eu não vou poder mais contar com o seu trabalho aqui. Nós temos que regulamentar que um adolescente trabalhe um número de horas menor para ele poder estudar, ele está numa fase de formação da sua personalidade e que o salário também seja flexível, porque eu prefiro que ele ganhe menos trabalhando num emprego formal do que ele ganhe muito trabalhando no tráfico de drogas. Sem dúvida alguma. Eu acho que é essa equação que os nossos legisladores, que os nossos políticos precisam enfrentar, que são os nossos representantes, né? Nós, enquanto sociedade, precisamos dizer o que nós esperamos deles e eles precisam discutir entre si para encontrar um caminho, uma legislação mais flexível, de maneira que nós possamos dar uma expectativa de começo de trabalho para esses jovens, né? A Fundação Casa realiza um trabalho de excelência no estado de São Paulo. É comovente conhecer mais de perto esse trabalho. Eu convido até a TV Câmara para um dia, respeitado toda a restrição de imagem que existe, mas nós podemos fazer um trabalho dentro da Fundação Casa para vocês divulgarem para a população a qualidade do trabalho que é realizado lá. Eles têm uma rotina que envolve uma alimentação balanceada, a prática de exercícios e eles têm aula todos os dias. A classe é extremamente pequena, porque são classes pequenas, eles estão dentro da Fundação Casa, estão internados. Facilita muito para o professor lecionar. Os professores que se inscreveram para lecionar na Fundação Casa são pessoas extremamente vocacionadas, porque é uma deliberação dele. Você olha, eu vou dar aula dentro da Fundação Casa. Quase como o senhor falou, os melhores dando para quem tem mais dificuldade. Exatamente. E o que acontece na prática? Eu tenho muitos adolescentes que chegam na Fundação Casa analfabetos funcionais. Ele sabe ler, ele sabe escrever, mas com muita dificuldade, ele tem uma dificuldade maior ainda de compreender o texto que acabou de ler. Como com o período médio que eles ficam na Fundação Casa é entre 6 meses e 1 ano, com essa regularidade de aulas e com uma regularidade de rotina, acordar no mesmo horário, ter a refeição no horário certo, fazer aula, ter atividade física, ter atividade complementar, ter reforço nas aulas, eles acabam concluindo o ensino, o que eles não conseguiram evoluir em 5 anos de escola no ensino médio, no ensino fundamental, eles acabam em 1 ano recuperando na Fundação Casa. Então, nós preparamos muito bem esse adolescente. Quase um resgate social. É um resgate social. Eles têm muda também o comportamento, porque é comum da adolescência você pretender quebrar regras, né? E lá eles têm que cumprir regras. O jovem que vai internado na Fundação Casa, ele já vinha quebrando regras dentro da sua casa. Ele já tinha problemas comportamentais que envolviam a família. Quando o sistema é mais rígido, ele acaba estando internado, tem uma rotina para ele cumprir, ele acaba se adaptando ao cumprimento de regras. Isso é transformador. Nós já tivemos diversos adolescentes da Fundação Casa, não foram poucos, que passaram no vestibular.
Olha que boa Ele estava na notícia. época do Enem, ele fez o Enem, foi bem no Enem, passou em faculdade. Nós temos um jovem que começou a fazer a faculdade e ainda enquanto estava internado. Nós temos um trabalho de disponibilização de emprego para alguns adolescentes e eles recebem um treinamento numa empresa de Sorocaba, que eu acho que é importante dizer o nome, no PANA, né? É uma empresa que faz terceirização de mão de obra, eles têm um treinamento pelo qual eles passam. E nós já tivemos jovens que estavam internados fazendo treinamento nessa empresa. Muitas das pessoas que compartilhavam da sala de treinamento, que eles não sabiam que eles eram internos da Fundação Casa. Alguns deles foram acolhidos em empregos públicos, um deles, inclusive, foi para a Advocacia Geral da União. Quer dizer, nós precisamos acreditar que esse jovem que se envolveu com ato infracional, não todos, mas muitos deles têm recuperação, eles vão se recuperar e vão se tornar um cidadão de bem. Inclusive, nós aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, no ano de 2009, tivemos, sim, um adolescente advindo deste programa, né? Uhum. Doutor, já são 9h30, nós estamos nos dirigindo para o final desse programa, mas antes eu queria dizer que o Pavlovski Tiago, dizendo que ele é empregador e gostaria muito de empregar os jovens, mas a burocracia e os problemas familiares impedem muito isso. Uma realidade, né? Por isso que o senhor até falou que gostaria de mudar. E ele também fez uma pergunta, que é a nossa última pergunta de hoje, porque em virtude do nosso tempo, se essa audiência digital não perde o impacto emocional, o temor que causa uma presencial. Eu acho que uma coisa não substitui a outra. Eu acho que nós precisamos nos adaptar agora para separar os casos em que há importância de uma audiência presencial e aqueles casos onde é possível realizar uma audiência virtual. Acho que há casos e casos. Em muitas situações, eu acredito que uma audiência virtual traz benefícios. Em outros casos, uma audiência presencial é realmente importante. E antes de encerrarmos o programa, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os pais e as mães que estão assistindo esse programa, o senhor que tem tanto contato com os jovens e com as crianças, uma mensagem para eles nesse momento que nós estamos passando tão difícil das crianças em casa, muitos deles numa situação sem aula ou sem a própria alimentação, sem a situação financeira que tinha antes. Olha, Fernanda, quando eu comecei a carreira, eu tinha 24 anos e, por coincidência do destino, eu fui trabalhar na Promotoria da Infância e Juventude de Campinas. Minha primeira promotoria. Como diz, uma baita coincidência. Uma coincidência, assim, muito positiva na minha vida. E eu atendia muitos pais na Promotoria da Infância e Juventude de Campinas e eles me viam com uma cara jovem e diziam, escuta, o senhor tem filhos? E eu dizia, não, nem casado eu sou, né? E eles diziam, olha, o dia que o senhor tiver filho, o senhor vai entender a dificuldade que é formar uma criança, formar um cidadão. Hoje, graças a Deus, eu sou casado, tenho 2 filhos, né? E a mensagem que eu deixaria para os pais é a seguinte. Hoje eu posso dizer com certeza que eu sei o que é amor de pai e amor de mãe, né? E quem ama, realmente, educa. E para educar, é preciso disciplina. É preciso que o pai e a mãe tenham autoridade sobre o seu filho. E isso começa desde pequenininho. Isso começa desde a primeira infância. Autoridade não significa autoritarismo. Autoridade não significa bater, agredir, machucar, ser violento com as palavras. Não é isso que significa autoridade. Autoridade significa que você, pai, você, mãe, tem mais experiência de vida, tem mais amor pelo filho do que talvez o filho tenha por você. Então você tem todas as condições de formar esse cidadão. Para formar esse cidadão, você precisa exercer a sua autoridade. Então, se o seu filho é adolescente, ele diz assim, olha, eu quero ir numa balada, porque todos os meus amigos vão, porque é importante, e você entender que há um perigo, por qualquer motivo que seja, e que ele não deve ir, você vai dizer, olha, eu te amo, você é meu filho, você está em fase de crescimento, um dia você vai ser dono do seu nariz, vai poder ir para todas as baladas que você quiser, mas nessa eu não quero que você vá e você não vai. Ponto final. O pai tem autoridade para fazer isso. Eu não quero ver você andando com certas pessoas e você não vai poder sair de casa para ir lá e encontrar fulano de tal.
E você pode fazer isso? Pode fazer isso. A lei te dá autoridade para isso? Te dá autoridade para isso. Se chama poder familiar. Está escrito no Código Civil, está na Constituição Federal, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O pai tem essa autoridade, sim, de dizer qual vai ser a rotina dos seus filhos. E é importante que se resgate essa autoridade. O Conselho Tutelar está aí para ajudar, o Ministério Público, a Promotoria da Infância e Juventude está aí para ajudar. E é importante que o pai tenha esse resgate de autoridade, porque ele é a pessoa que mais ama o seu filho, mais próximo dele do que todos nós, o pai e a mãe. Então, deixo essa mensagem. Eu hoje, como pai, faço isso com os meus filhos. Não sei que não é fácil, eu sei que em muitos momentos eles têm uma habilidade, uma capacidade de argumentação gigante que acabam nos levando, nos convencendo, mas é importante que o pai seja o diretor, ele diga o que os filhos vão fazer, que a mãe seja a diretora, que ela diga o que os filhos vão fazer. Nós não evolui uma sociedade onde as crianças vão dizer para os pais o que tem que ser feito. Nós podemos aprender com eles, óbvio. Meus filhos me ensinam muito sobre ecologia, sobre meio ambiente, sobre comportamento social. Eu também aprendo muito com eles, mas as diretrizes fundamentais têm que ser dadas por pais e mães. Eu costumo dizer lá em casa que o sim é sempre que possível e o não sempre que necessário. Sim. Então, com essas palavras e com essa experiência de vida do Dr. Farto Neto, promotor da Infância e Juventude de Sorocaba, nós encerramos aqui o Câmara Debate de hoje. Continue acompanhando a programação da TV Câmara pelo canal 4 da NET, 9 da Vivo, canal 31.3 da TV Aberta Digital. E se você quiser rever este ou outros programas, só entrar nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube da Câmara. Eu sou Fernanda Brunheroto, mais uma vez agradecemos o senhor de ter saído da sua casa nesse momento de pandemia, de quarentena e ter vindo aqui. Lembrando que nós aqui na Câmara estamos trabalhando, estamos atendendo a população das 10 da manhã às 2 da tarde, seguindo todos os protocolos de segurança. Eu e o Dr. Farto estamos sem máscaras, mas a nossa equipe está toda de máscara, álcool gel à disposição. E se você puder, neste momento de pandemia, fique em casa. Nós estamos aqui para levar para você informação de qualidade, porque esse é o objetivo da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Sorocaba. Até o próximo programa e obrigada.